No último domingo nós iniciamos essa série, Sociedade do Espetáculo. Nós vivemos em um tempo onde cada vez mais tem se tornado comum a gente ser aquilo que as pessoas veem sobre a nossa vida. Então, cada vez mais a nossa vida se torna um espetáculo público. Parece que a gente só é pessoa de verdade se as pessoas verem o que a gente está fazendo. Já teve aquela sensação de você ir num restaurante e se você não postar foto do prato que você está comendo, do doce que você está comendo, parece que você não experimentou de verdade aquilo. Parece que você não esteve lá. Isso é um dos índices, assim, né? Um dos pontos claros de como a gente vive em uma era, né? Uma sociedade que cada vez mais a gente precisa mostrar, precisa ser um espetáculo público. Então, espetáculo é quando tudo que fazemos se torna algo para ser visto e aplaudido. Essa ideia, ela vem lá de 1960 com esse livro Sociedade do Espetáculo, de um filósofo chamado Guy Debord, onde ele olha para a sociedade e ele percebe cada vez mais que as pessoas elas estão vivendo assim. Elas precisam ser aplaudidas, elas precisam ser vistas e ele diz que quando tudo o que era diretamente vivido, experimentado, ele se esvai na fumaça da representação, parece que as pessoas elas não perceberam para onde elas estão indo. E na última semana a gente iniciou essas conversas. E a gente vai falar sobre três grandes espetáculos. Na semana passada a gente falou sobre o espetáculo do consumo. Como o consumo é esse lugar onde a gente só consegue experimentar de fato a vida quando nós temos algo. Hoje a gente vai falar sobre o segundo espetáculo. O espetáculo da performance. É quando a gente vira a moeda do outro lado. Então, se consumir não garante para nós a vida, e se nós nos engajarmos naquilo que nós fazemos? E se a nossa identidade ela estiver de fato firmada naquilo que eu faço, naquilo que as pessoas veem eu produzindo? E essa era da produção, de vez de estar trazendo para nós paz, segurança, pelo contrário, ela tem trazido uma sociedade doente, uma sociedade cansada. Deixa eu mostrar alguns números para vocês. Afastamentos por burnout crescem mais de 800% em 4 anos. Essa é uma notícia que saiu agora em maio desse ano, onde mostra que, ao olhar para a saúde mental, para a saúde das pessoas, cada vez mais as pessoas se sentem sobrecarregadas, cansadas. Já teve aquela sensação de você dormir 8 horas de sono, mas você acordar como se tivesse sonhado que você estivesse trabalhando? Como se tivesse um peso, assim, sobre as suas costas, e você não sabe por quê? De onde vem isso? Eu tenho até descansado, mas cada vez mais parece que eu estou cansado. Esse é o esgotamento. Burnout fala sobre esse esgotamento físico, mental, e cada vez mais isso tem aumentado. O que alguns anos atrás, talvez 10 anos atrás, a gente não ouvia falar sobre isso, cada vez mais nós temos ouvido. Por exemplo, segundo dados da Previdência Social, os afastamentos por burnout passaram de 823 de 2021 para 7.595 em 2025. Isso para nós mostra, sim, um grande problema. Nós vivemos hoje entre uma sociedade do cansaço, entre uma sociedade que não sabe mais parar e descansar. E hoje virou assim sinônimo de beleza a gente falar o quanto a gente trabalha. O que antigamente era assim, era muito gostoso falar assim: "Nossa, eu tirei um tempo de férias. Eu fui com a minha família para Minas Gerais. Eu tirei um tempo de descanso". Hoje é quase que um grande palavrão isso. Como assim você abriu mão do seu trabalho? Você não está produzindo? A era da meritocracia, ela quer que você cada vez mais produza, que você seja alguém que se torne de fato aquilo que você faz. E assim a gente vê o porquê que a sociedade está cada vez mais cansada. Quem fala um pouco sobre isso é um filósofo sul-coreano que é professor em Berlim, Byung-Chul Han, que ele fala sobre essa sociedade do cansaço. E ele diz que essa sociedade do desempenho, da produção, da performance, ao contrário de produzir essas pessoas bem resolvidas, ela está produzindo depressivos e fracassados.
Em vez dela dar assim um retorno de alguém bem-sucedido, bem resolvido, pelo contrário, ela tem tornado as pessoas cada vez mais cansadas, cada vez mais doentes. E quando a gente olha para esses índices, e a gente olha para essas produções, essas conversas, e a gente olha, inclusive, para a nossa cultura pop, né, aquilo que é produzido nos filmes, nas séries, a gente vê que esse assunto entre performance e cansaço, ele tem girado. Uma das séries da Disney, The Bear, não sei quantos já assistiram aqui, O Urso, mostra esse homem aí que está no centro com a mão na cabeça, um homem que lutou a sua vida inteira para conquistar um lugar, ser o melhor cozinheiro, e ele consegue esse posto. O melhor cozinheiro do melhor restaurante da sua cidade, competindo com o seu irmão que está em um restaurante fadado ao fracasso. De repente, ele recebe uma grande notícia. Seu irmão comete suicídio e no testamento ele deixa esse restaurante no caos. E ele volta para sua cidade para tentar resolver os problemas daquele restaurante, mas o que a série mais mostra para a gente é o estado mental dessas pessoas. Tentando, de certa forma, alcançar a performance, mas, por outro lado, o resultado é o cansaço e o vazio. E é assim que a gente chega ao capítulo 2 de Ageu. Esse livro que nós iniciamos a conversa na semana passada, onde nós estamos em uma sociedade judá pós-exílio. Eles viveram o exílio da Babilônia durante 70 anos e eles retornaram. Retornaram e eles tinham uma grande missão: reconstruir o templo do Senhor. Mas, como nós vimos na semana passada, eles abraçaram o consumo. Eles foram cuidar de si, das suas casas, construíram casas luxuosas. Só que a palavra do Senhor veio para eles: vão, reconstruam o templo do Senhor. E eles tentam mudar a forma como eles estão vivendo. Então, se o consumo não está resolvendo a minha vida, que tal se a gente se envolver nesse trabalho? Só que eles não conseguem perceber que a maior construção que Deus quer fazer é no seu coração. Quero te convidar a ler esse texto comigo, Ageu, capítulo 2. A gente vai ler uma grande porção aqui das Escrituras. Verso 1 diz assim: no dia 21 do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é nada como o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra. Declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. No dia 24 do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Eu queria fazer só um parêntese aqui. Da primeira conversa que a gente tem aqui, do verso 1º ao verso 9, passaram-se 3 meses, quando a gente chega aqui no verso 10. E essa conversa, ela faz parte do mesmo conjunto. São 2 sermões diferentes de Ageu, mas as 2 unidades, elas compõem o mesmo assunto. Verso 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão ou em algo cozido,
ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes: ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com essa nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora, prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Diante de tudo que a gente leu, diante de toda essa conversa que Ageu está tendo com esse povo, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento é perceber quais são os sintomas de uma cultura de performance. E a gente vai olhar para dois lados. O primeiro lado é a comparação. Olha o que o verso 3 nos diz: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é nada com o que vocês veem agora. O que essa conversa está dizendo é que esse povo está de fato comparando o que eles construíram, aquilo que eles se engajaram, com o que eles ouviram na história, com aquilo que os olhos deles já avistaram. Talvez ali haviam pessoas velhas assim que viram o primeiro templo e olharam para tudo aquilo ali e falaram: não é nada do que a gente está vendo agora. Um dos grandes problemas em uma cultura de performance é a comparação. A comparação é a mãe de todos os problemas. Porque a gente começa a comparar a nossa vida com a dos outros. Já aconteceu com você? Você faz uma viagem para Campos do Jordão. De repente, você está lá comemorando, alegria. Aí, de repente, você entra no Instagram. E aí você vê que o Neymar está na Maldivas. Você fala: poxa vida, eu queria estar nas Maldivas agora. Isso acontece com todos nós, em pequena ou em grande distância. A gente começa a comparar aquilo que a gente está experimentando com a vida de outras pessoas. Isso acontece no nosso trabalho, não acontece? A gente está lá trabalhando, engajado naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mas de repente a gente olha para o trabalho do nosso amigo, do nosso irmão, e você pensa: por que que não sou eu? Por que que não sou eu que estou fazendo isso? Por que não sou eu que estou ganhando o que o meu irmão está ganhando? Isso acontece entre pais com os filhos, quando tem dois filhos. Ele olha para um filho e olha para o outro e espera que esse filho seja igual ao outro, mas não acontece isso na vida e ele fica com aquela sensação: por que será que esse filho, ele não se desenvolve igual ao outro? Quando isso acontece, sabe onde está o problema? No nosso coração. Quando a gente começa a viver uma vida performática para tentar se comparar com alguém, a gente ainda não percebeu o que Deus está fazendo em nós. Quando toda a nossa vida é baseada em comparação, a gente não tem assim a suficiência de Cristo na nossa vida. Por um lado, existe a comparação, mas por outro lado, dentro da comparação, existe algo chamado de competitividade, de você tentar competir para vencer alguém. Ah, e se a gente trabalhar muito aqui para tornar esse templo, o esplendor desse templo, algo grande, algo belo, algo que Deus vá aplaudir? Percebe? É uma sociedade da performance.
tentar competir. Essa comparação e essa competitividade às vezes parece algo tão distante da gente, mas isso acontece inclusive dentro da igreja. Por que será que essa igreja aqui não é igual à igreja do fulano de tal? Por que essa igreja não tem aquilo que a igreja do fulano de tal tem? Por que essa igreja não faz aquilo que a igreja de fulano de tal faz? Porque Deus, ele deu uma voz para essa igreja. E o que ele espera de nós é que nós sejamos fiéis àquilo que ele está comunicando para essa igreja. Quando a gente começa a comparar, a gente não está ouvindo essa voz do bom pastor que está querendo que a gente se engaje com aquilo que ele está fazendo. O maior ponto dessa conversa de Ageu é que eles precisavam de reconstrução. Eles precisavam construir a presença de Deus em seu íntimo, porque senão não ia dar certo. Quando eles saem dessa vida de consumo, de ter as suas casas belas, mas eles entram nesse ato da performance, da comparação, eles ainda não perceberam que eles ainda estão distantes de Deus. Mas veja, o segundo lado dos sintomas de uma cultura de performance é a corrupção. O verso 13 diz assim: Em seguida perguntou a Ageu: Se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes. Ficará impura. Então disse Ageu: É o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Aqui Ageu está fazendo uma parábola. Ele está trazendo uma ilustração para dizer o que de fato está por detrás de toda essa conversa. E ele está nesse segundo bloco que nós lemos. Mas para a gente entender isso aqui, a gente tem que dar um passo para trás para entender o contexto histórico do que Ageu está comunicando com esse povo. E a gente precisa voltar para a escravidão da Babilônia. Se a gente se lembrar, as pessoas que foram escravos na Babilônia não foram qualquer pessoa do reino de Judá, foram os elitizados. Foi levado os melhores. Pode se lembrar da história do livro de Daniel, os mais inteligentes, os mais sábios, os jovens, os fortes. Eles foram levados cativos para a Babilônia. E eles olharam para tudo aquilo que eles viram na Babilônia: casas luxuosas, exércitos fortes. E quando eles retornam com a palavra, reconstruam o templo, eles desanimam. Eles até começam a trabalhar na reconstrução do templo, só que aí eles dão uma desanimada. E aí eles começam a cuidar de si. Só que olha só como eles começam a cuidar de si. O reino de Israel, ele foi dividido em dois grandes reinos: Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul, onde Judá está. E ali, entre o Reino do Norte, há uma cidade chamada Samaria. Lembra dessa cidade? Cidade conhecida, né? Pelo menos da gente ouvir falar. Os samaritanos, eles se espalharam por todos os reinos. De repente, eles viram aquela reconstrução. Aquela reconstrução que não só eles estavam trabalhando, mas que agora eles não estão mais sobre um império babilônico. O império babilônico caiu, por isso que eles voltaram para Judá. E o reino que toma conta de tudo isso é um reino persa. E para os reis do reinado persa é o seguinte: se vocês começaram uma grande construção, eu não quero ter briga com Deus nenhum. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um acordo com vocês aqui, povo de Judá. Eu vou pagar para que vocês reconstruam o templo de vocês. Então o povo de Judá, eles recebiam dinheiro do Império Persa para a reconstrução do templo. E aí os samaritanos, eles chegam nessa conversa e falam assim: a gente pode trabalhar? A gente pode se envolver com o que vocês estão fazendo? O povo de Judá fala: podem. Vamos fazer o seguinte: você me paga um imposto aqui e você trabalha. Você me dá aqui uma moeda e você pode se envolver na construção do templo. Então eles pegam o dinheiro do império, eles pegam o dinheiro dos samaritanos e eles começam a fazer o quê? Ó, 10% a gente vai colocar aqui no templo do Senhor. O resto é nosso. O resto a gente cuida das nossas casas. Vocês não acharam estranho que na semana passada a gente falou sobre consumo e um povo escravo tinha dinheiro para ter casas luxuosas? Não é um pouco assim estranho? De onde veio esse dinheiro?
Aqui é o primeiro movimento que a gente vai ver no Novo Testamento de chamar de publicano. Alguém que está traindo a sua nação, está cobrando imposto e está cuidando de si. Essa parábola ela chega nesse momento da história. O que Deus está falando para esse povo é: você acha mesmo que essa vida performática que você está vivendo aí, povo de Judá, de você estar trabalhando no reino de Deus, está trabalhando na reconstrução do templo, mas está tratando os samaritanos desse jeito, está roubando dinheiro para si mesmo, esse é um jeito de viver? E quando a gente olha para isso, e isso chega para nós, para a nossa história, é bem possível que a gente pense o seguinte: eu não sou corrupto, eu não vivo com corrupção. Apesar da gente conhecer as escrituras e a gente vê que o nosso coração, ele é demasiadamente corrupto, né? Enganoso e que a gente não pode confiar. Mas quantas vezes nós, na posição de funcionários lá na nossa empresa, a gente trabalha a semana inteira dizendo assim: ah, esse aqui é meu trabalho secular, né? Então eu dou o mínimo para essa empresa. E no final de semana a gente vem para cá, levanta as nossas mãos, ó que tremenda graça, né? E quantas vezes nós, na função de patrão, nós tratamos os funcionários que estão sobre a nossa responsabilidade como se eles não fossem nada, e no final de semana a gente vem para cá querendo oferecer aquilo que é puro para Deus. Quantas vezes nós tratamos o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos a semana inteira como se eles não fizessem sentido nenhum, mas no final de semana a gente está aqui. É dia do Senhor, é dia de performar na casa do Senhor, é dia de entregar a nossa adoração a Ele. Quantas vezes nós, na nossa vida acadêmica, seja no ensino médio, seja na faculdade, nós colamos a semana inteira, né? Usamos a inteligência artificial de maneira indevida para fazer todos os nossos trabalhos, mas no final de semana nós estamos aqui, entregando a nossa adoração para Deus. Será mesmo que nós estamos muito distantes desse povo? Porque a mensagem de Ageu é: eu sei exatamente o que vocês estão fazendo. Eu sei exatamente quando o quarto está fechado, escuro, onde está o nosso coração. E diante de Deus, não tem como as nossas mãos dizerem: ah, essa mão está suja e essa mão está pura, e eu posso trabalhar para Ele. Ele conhece de fato o nosso coração. Esses são os sintomas: comparação e corrupção. Ora estamos nos comparando para ver se a gente consegue chegar lá, mas ora nós estamos nos corrompendo, tentando viver uma vida santa e percebemos, não está dando certo. Agora, como diante de tudo isso nós podemos viver a vida cristã em uma cultura de performance? Eu tenho 3 respostas para você nessa manhã. A primeira é com contentamento. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 4. Coragem, Zorobabel, coragem, sumo sacerdote Josué, coragem, ó povo. 3 vezes Deus está apelando aqui para o entusiasmo do povo. Coragem, e quando as palavras se repetem, sempre implica uma ênfase. Deus está gritando: fiquem alegres. Por quê? Porque eu estou com vocês. A maior alegria que a gente tem é saber dessa aliança que foi firmada conosco e que não depende de nós. Que Deus tem esse compromisso com o seu povo. Deus estabeleceu uma aliança onde Ele olha para nós e sabe: eu sei que vocês se comparam. Eu sei que vocês são corrompidos, mas, para além de tudo isso, eu tenho um propósito para a história de vocês. E olha só o que ele diz: esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, quando vocês eram escravos. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Diante dessa mensagem, o que o profeta está comunicando da palavra do Senhor é: vivam de maneira contente, se alegrem com aquilo que vocês têm. O trabalho que você tem não é fruto das suas mãos, mas é a provisão do Senhor para a sua vida. A família que você tem não foi um erro que aconteceu por causa sua, mas é um meio que Deus está utilizando para que vocês sejam forjados. A pergunta que fica para nós é:
Será que dentro dessas realidades, dessas relações que nós temos nos alegrado com aquilo que Deus colocou sobre nossas mãos? Nós temos nos alegrado com o momento de vida que nós estamos passando? Nós somos contentes de fato ou não? Ou nós temos picos de alegria baseado no momento? Ah, se o momento ele é oportuno, eu fico contente. Ah, mas se o momento não é, aí eu fico muito triste e essa frustração gera grandes problemas. Nessa cultura de performance, a única coisa que traz contentamento é aquilo que nós produzimos. Nós nos tornamos uma máquina. E a boa notícia para nós, a alegria que o Evangelho produz em nosso coração é perceber que Deus não está preocupado com isso. Deus, ele se alegra conosco pelo fato de nós sermos filhos dele, pelo fato de nós estarmos na presença dele, mas isso só acontece quando a gente percebe essa aliança. E que essa aliança gera coragem, entusiasmo, alegria. Olha o que uma escritora de Belo Horizonte, ela diz, Vanessa Belmonte, ela diz o seguinte: a divisão da mente e coração acontece quando colocamos o nosso amor em muitas coisas diferentes e esperamos obter segurança, sentido e felicidade. Sabe o que isso mostra? Nenhuma dessas coisas é capaz de tampar o buraco do nosso coração. Nenhuma dessas coisas é capaz de resolver o problema do nosso coração. Não é entrar numa cultura performática que vai resolver o nosso problema, é perceber o amor de Deus que está para além de todas essas coisas. Mas, em segundo lugar, como nós vivemos a vida cristã em uma cultura de performance com propósito. A partir do verso 7, há uma grande conversa aqui do profeta Ageu. E ele começa a mostrar todas as estruturas da terra. Ele fala: ó, farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros. Encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor. E neste lugar estabelecerei a paz. A conversa que o Senhor começa a ter com o seu povo não é sobre a estrutura do lugar, mas é sobre o conteúdo, é sobre o espírito que está dentro desse lugar, a beleza da glória de Deus. Sempre que a gente fala sobre glória de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, a gente está falando sobre perceber a presença de Deus. É como que você enxergar quem Deus é. Lembra da história de Moisés? Moisés ele estava caminhando, ele fala: eu gostaria de ver a sua glória. Ele fala: ó, se você ver a minha glória, você vai morrer. Mas vamos fazer o seguinte: fica ali atrás de uma pedra que eu vou passar e você vai conseguir ter um vislumbre. Ele está falando sobre isso que a gente consegue enxergar. E é essa conversa. A glória do segundo templo será maior, não é porque as estruturas serão mais bonitas, não é porque eles gastaram mais dinheiro, não é porque vai ter mais ouro, não, é porque Deus está preparando o momento onde eles vão ver a sua presença. Depois de um grande tempo de sofrimento, depois de uma escravidão na Babilônia, eles vão conseguir ver de volta. Olha só, Deus está com a gente. Essa é a maior alegria. E sabe o que isso vai produzir? Paz. A palavra paz aqui é a palavra shalom, que fala não só sobre um momento específico, mas fala sobre um estado de alegria, de felicidade plena. Sabe como que isso aqui abraça eu e você? A gente só consegue estar contente, alegre com aquilo que a gente está produzindo, com aquilo que a gente está fazendo, com as nossas famílias, com as nossas finanças, quando a gente perceber que tudo isso é feito com propósito. O que Deus colocou nas nossas mãos é para usarmos para a glória dele, para que as pessoas do nosso trabalho vejam: olha, eu vejo Jesus através da sua vida. A forma como você trabalha, eu vejo Jesus. A forma como você cuida dos seus filhos, eu vejo Jesus. A forma como você estuda, eu vejo Jesus. A pergunta é: as pessoas estão vendo Jesus através de nós? Ao olhar para as nossas vidas, nós temos vivido com propósito em uma cultura performática? Essa é uma pergunta que só você pode responder. E você só pode responder no seu coração. Não tem como você responder com aquilo que você faz.
porque aquilo que a gente faz é igual vapor, sabe? Uma hora a gente vê, mas hora sumiu. A gente não sabe para onde está. Não dá para segurar. Não tem como construir a nossa identidade baseado naquilo que nós fazemos, porque logo a gente vai deixar de fazer e quem seremos nós? Ou nós somos, de fato, povo do Senhor, que está na presença do Senhor, ou nós somos, de fato, um povo performático. Mas, por fim, como nós vivemos a vida cristã em uma cultura de performance com arrependimento? Olha o que o verso 15 nos diz. Agora, prestem atenção. É como se ele batesse palma assim e falasse assim: olha para mim, que agora eu vou falar o que há de mais importante. Se atentem para como vocês estão vivendo. Olhem para a vida de vocês. Porque do jeito que vocês estão vivendo, não dá, povo de Judá. Com a corrupção que há no nosso coração, onde tudo que nós tocamos se torna impuro, não tem como viver. Portanto, reconsiderem. O reconsiderar aqui é justamente parar, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso coração, olhar para as obras das nossas mãos, olhar para tudo que nós estamos fazendo, pela forma como nós estamos vivendo e mudar a rota. É isso que significa arrependimento. Mudem a forma como vocês estão vivendo. Por quê? Se vocês se lembrarem, quando a gente lê o texto, ele diz: vocês foram colher 20, mas vocês colheram 10. A forma como vocês estão vivendo não produz, de fato, vida. Vocês não conseguem tampar ou receber o resultado que vocês querem. Por quê? Porque o coração está corrompido. Apenas se houver uma transformação interna, é que isso vai externalizar, de fato, para a vida. Mas aqui há uma grande notícia para nós. É que diante de toda essa conversa, Ageu se encerra, ou melhor dizendo, Ageu encerra essa conversa dizendo: a partir de hoje, a partir desse dia, e você pode, talvez, se você estiver anotando, olhar, a partir de hoje, 26 de julho de 2026, anotem esse dia, reconsiderem a sua vida diante desse dia, porque a partir de hoje, eu vou te abençoar. Bênção é uma palavra muito importante para nós também. Bênção não diz respeito a bens materiais, não diz respeito à sua vida dar certo, não diz respeito a quantos zeros tem na sua conta bancária agora, mas bênção é quase que um sinônimo para a presença de Deus. Quando o povo estava na presença de Deus, eles usufruíam da bênção do Senhor, do cuidado do Senhor sobre a vida deles. Uma outra palavra que a gente poderia usar, que essa aparece mais no Novo Testamento, é: a partir de hoje eu farei justiça, vocês serão justificados. A gente lê um texto muito interessante aqui na nossa liturgia, não é? Foram 2 homens para o templo, assim como o povo de Ageu estava no templo, mas eles não foram para trabalhar, eles foram para cultuar a Deus. Um homem era como o povo de Judá, publicanos, ladrões, corruptos. O outro era um religioso. Um orava de si para si: ah, Deus, como eu sou muito bom, né? Se comparando com todas as pessoas. O corrupto, pelo contrário, olhava para dentro de si e falava: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E como a gente leu aqui no texto da liturgia, um desses voltou justificado, um desses voltou abençoado. É como se a gente dissesse: um destes voltou com a ficha limpa. Um destes devia R$ 1 milhão, mas um destes, ao perceber a sua corrupção, voltou para casa sem dívida nenhuma. É isso que aconteceu na história com cada um de nós. A maior bênção que poderia existir, ela não só começou a partir dessa história, a partir daquele dia que eles anotaram, mas essa bênção se fez carne, viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, Jesus Cristo. Ele andou nesse mundo e
sem se comparar a todos ali que tinham um coração podre, ele se fez corrupção. Ele se fez, como o texto de Ageu fala, ele se fez como um mofo. Ele se fez como um corrupto, mesmo não sendo corrupto. O texto diz que derramou granizo, derramou pedras e destruiu. Cristo recebeu sobre si a morte, a ira de Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas corrupções. E assim como este templo seria muito melhor, a glória seria muito maior do que a primeira, Cristo Jesus, através da ressurreição, mostra para todos nós o que é essa glória maior. É uma presença que não está mais em um local, mas é uma presença que está em nós, no nosso coração, e que muda a forma como nós vivemos. Enquanto ali eles viam como um espelho, o meu espírito estará neste lugar. Nós vemos de maneira mais clara que esse espírito agora está dentro de nós e trabalha no nosso coração para mudarmos a forma como nós vivemos. Por isso, para caminharmos para o fim, queria deixar uma lição prática de vida. Ao longo de toda essa série, a gente vai trabalhar sobre disciplinas espirituais. Então, na semana passada, nós falamos sobre as disciplinas interiores, falamos sobre oração, sobre o jejum como um ato onde nós nos abstemos de algo para estar mais próximos a Jesus. Hoje a gente vai falar sobre as disciplinas exteriores: simplicidade, solitude e silêncio. E é nessas disciplinas onde a gente está, somente nós e as vozes do nosso coração. As vozes que sempre querem performar, as vozes que sempre falta alguma coisa, que a gente percebe esses ruídos e a gente coloca a voz de Deus ali. Uma fala do Richard Foster é a seguinte: a simplicidade e a solitude, elas andam de mãos dadas. Ambas falam especialmente de uma harmonia interior, que nos liberta da necessidade sufocante de aplausos e aprovação. A única forma possível da gente combater a performance que há em nós é a gente mudar a forma como nós estamos vivendo. É nós nos arrependermos e a gente de fato pedir: Senhor, dá-me um coração igual ao seu. Me ensina a ser transformado, me ensina a me arrepender, me ensina a viver de maneira mais simples, me ensina a cultivar relações que sejam assim, mais próximas do Senhor. Sabe o que acontece quando nós estamos nessa rota? Cristo Jesus olha para todos nós e fala: aqui está o meu sangue e aqui está o meu corpo para perdão dos seus pecados. Venha para cá e saia com a ficha limpa. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra, que é viva, é eficaz, é mais penetrante, Senhor, do que qualquer coisa, e que ela corta, Senhor, o nosso coração. Nos ajude aqui, Senhor. Se aqui há irmãos que chegaram vivendo uma vida totalmente comparativa, se nós estamos desse jeito, Senhor, nos perdoe. Pai, se nós temos vivido na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, de maneira corrupta, Senhor, nos perdoe. Nos abrace na história. Pai, nos ensine a viver com contentamento. Pai, nos ensine a viver com propósito. Mas, Senhor, mais do que tudo, nos ensine a viver com arrependimento. Arrependimento genuíno que transforma a forma que nós vivemos. Em nome santo de Jesus, lave-nos, Senhor. Lave as nossas vestes. Lave a nossa vida. Em nome de Cristo, pelos méritos dele que eu oro. Amém e amém.